Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. For example, in 2020, Boko Haram attacked in Pemi, Chibok on Christian Eve, killing 11 people and razing 2 church buildings to the ground. In 2019, Boko Haram killed 7 in a Christmas Eve attack. On Boxing Day 2019, Islamic State West Africa Province, ISWAT, released a video showing the beheading of 10 Christians and the shooting of 1 Muslim. The religious component in this conflict is clear. O bispo de Maiduguri, Dom Oliver Dash Doem, está a enumerar alguns dos ataques, precisamente na época de Natal, ao longo dos últimos anos no seu país, a Nigéria, por causa do grupo terrorista Boko Haram. Igrejas destruídas à bomba, pessoas mortas, cristãos decapitados, o uso da violência até como elemento de propaganda. O bispo gravou esta mensagem a propósito do lançamento no Reino Unido do relatório sobre a liberdade religiosa do mundo da Fundação AIS. Um relatório em que a Nigéria, tal como, aliás, outros países de África, aparecem em lugar de destaque. E isto, claro, pelas piores razões. A África, um continente em que está no centro do crescimento do extremismo islâmico, vai ser o tema em análise no programa de hoje, em que vamos contar uma vez mais com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos veem neste momento. Além da Nigéria e desse radicalismo que cresce de dia para dia no continente africano, vamos hoje falar também da Arménia. E isto a propósito de uma manifestação de refugiados deste país, mas que vivem na Síria. Vamos também até à Índia, ainda a propósito de uma declaração muito forte de uma irmã, de uma religiosa, que pede as nossas orações pela situação catastrófica que se está a viver neste país por causa da pandemia do coronavírus. E vamos também até à China, mais precisamente vamos até à Diocese de Hong Kong, porque esta Diocese acaba de ter um novo bispo nomeado, e importa aqui conhecer quais são os desafios que se colocam à Igreja nesta Diocese tão especial da China. Este vai ser um tema em análise lá mais para a frente. Mas para começar o programa vamos para o Paquistão. As minorias religiosas, sobretudo a comunidade cristã, já não estão em segurança neste país. As minorias religiosas, sobretudo os cristãos, já não estão em segurança neste país. Esta frase, muito forte, foi-nos dita, foi proferida por um dirigente da comunidade cristã numa mensagem enviada para Lisboa, enviada para a Fundação AIS. O dirigente chama-se Joel Amir Suatra, é um antigo membro do Parlamento Provincial do Punjab, e ele lança este alerta referindo especificamente a questão da lei da blasfémia. E isto numa altura, Catarina, em que esta lei, a lei da blasfémia, esteve em debate precisamente no Parlamento Europeu. Exatamente. Portanto, este dirigente cristão enviou-nos esta mensagem também para agradecer toda a ajuda que a comunidade internacional, nomeadamente através da Fundação AIS, tem dado aos cristãos do Paquistão, que continuam, de facto, a estar ameaçados por grupos extremistas, por serem uma minoria e por não terem, muitas vezes, quem os defenda. Muito bem, já vamos ver essa mensagem que Joel Amir Suatra nos enviou, mas para já vamos focar então a nossa atenção nessa votação do Parlamento Europeu. Estamos a falar, Catarina, numa resolução discutida a 29 de abril. Sim, foi discutida e votada no passado dia 29 de abril. Portanto, esta resolução foi aprovada pelo Parlamento Europeu e exorta o governo paquistanês a colocar um ponto final na aplicação das leis relativas à blasfémia, condenando inequivocamente o incitamento à violência e à discriminação contra as minorias religiosas do país. Bom, o documento é extenso e refere, em alguns casos concretos, as pessoas vítimas desta lei. Nessa mensagem que nos enviou para Lisboa, o antigo membro do Parlamento Provincial do Punjab refere mesmo algumas
dessas situações. Sim, Joel Amir Soatra lembra o caso, por exemplo, de duas enfermeiras cristãs que se viram no centro de uma polémica por causa do uso indevido da lei da blasfémia e lembra que as conversões forçadas crescem diariamente no seu país e que essa é uma realidade dramática para as raparigas cristãs e hindus. Estamos a falar do Paquistão a propósito de uma resolução aprovada pelo Parlamento Europeu no final do mês de abril, em que se pede às autoridades deste país para colocarem um ponto final na famosa lei da blasfémia. A famosa e iníqua, importa dizê-lo, pois tem permitido esta lei da blasfémia, desde que foi criada, punir quem se manifeste de forma inapropriada ou ofendendo o Corão ou insultando o profeta Maomé. Vamos então escutar essa mensagem que nos foi enviada para o nosso programa desde o Punjab, desde o Paquistão, por Joel Amir Soatra. On behalf of religious minorities, especially Christian community from Pakistan, I would like to extend my special regards and gratitude to the European Parliament. Thank you very much, EU, that you have passed a resolution shows that religious minorities, especially Christian community, they are no more safer in Pakistan. In these days of darkness, when religious discrimination and misuse of blasphemy law is increasing, the incidents are increasing day by day, this resolution is really a new hope for the religious minorities. As you know very well, West knows, the European Union knows that religious discrimination against religious minorities, especially misuse of blasphemy law, is increasing. As you have seen, the two Christian nurses, those who are doing their job in best way in government hospital Faisalabad, they've been accused of blasphemy law. Just they are forcing to keep them in adultery. When they refuse, this is very easy tool, just to keep, just to take your personal revenge by using this blasphemy law, which is very controversial, which is very dangerous for the religious minorities. And on the other hand, when we see forced conversion against young women and Christian girls and Hindu girls, which is increasing day by day, today we all have to get united to stop all these kind of religious discrimination by the help of European Union and all our friends from West, those who are doing best just to help us all in Pakistan. Thank you very much from Pakistan. Agora vamos até à Síria, mas vamos ter a nossa atenção focada na Arménia. E porquê? Porque houve uma manifestação de refugiados da Arménia que vivem na Síria e que recordaram o aniversário, mais um aniversário, o 106º do massacre de 1,5 milhão de arménios. Mas a notícia que eu quero sublinhar, quero destacar, é que o conflito que ocorreu no final do ano passado entre a Arménia e o Azerbaijão e que foi objeto de trabalho, digamos assim, aqui no nosso programa, esse conflito, diz a irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive em Kara, na Síria, ela diz que esse conflito ainda não acabou. É verdade, portanto, o conflito na Arménia não acabou completamente, segundo a irmã Miri, que cita elementos desta comunidade na Síria. Portanto, a religiosa portuguesa afirma que a região fronteiriça entre a Arménia e o Azerbaijão continua, de facto, a ser palco de incidentes armados. No final do ano passado, recorde-se, estes dois países envolveram-se numa guerra pelo controlo da região separatista de Nagorno-Karabakh. Após cerca de 6 semanas de combates e cerca de 6.000 mortos, a Arménia acabou por ceder a algumas áreas deste território que tinha debaixo do seu controle durante algumas décadas. E é sobre isto que a irmã Miri nos fala. Sim, numa mensagem enviada esta semana para a Fundação AIS, a irmã explica que os arménios da diáspora estão em contacto permanente com os familiares que vivem na sua terra natal e que garantem que o sangue continua a correr, e esta é de facto a expressão que a irmã utiliza, nas fronteiras do seu país. E a irmã diz que por causa destes incidentes na fronteira continua a haver muitos mártires perante o silêncio do mundo.
A comunidade arménia que vive na Síria é pequena e concentra-se sobretudo na região de Alepo. Em 2014 calculava-se que não seriam mais do que cerca de 40 mil pessoas, não mais do que isso. São poucos, mas bastante ativos. E no passado dia 24 de abril manifestaram-se precisamente nas ruas de Alepo, assinalando os tais 106 anos do massacre de 1,5 milhão de arménios pelo Império Otomano. Massacre que foi já classificado por vários países como genocídio. Foi no seguimento, aliás, dessa manifestação que foram produzidas as declarações que a irmã Miri refere nesta mensagem gravada que enviou para a Fundação AIS, para o nosso programa, que vamos ouvir já de seguida. E até agora o sangue continua a correr nas fronteiras da Arménia, com agora recentemente a guerra com o Azerbaijão. E embora talvez não se fale, mas continuam à volta das fronteiras. Nós temos as notícias aqui através dos descendentes arménios que estão sempre a um contacto com gente de lá, que continuam a haver mártires, a haver soldados que morrem nas fronteiras. O conflito não acabou completamente. E sempre houve alguém que escaramujas, ou sempre houve qualquer coisa nas fronteiras. E eles pedem que isso pare, que os deixem viver na sua terra milenária. Eles pedem a verdade e que tudo acabe, e que acabe de correr o seu sangue. Agora vamos para a África. No arranque do programa nós escutámos o bispo de Maiduguri, Dom Oliver Dash Doem, a enumerar alguns dos ataques que ocorreram na época do Natal no seu país, a Nigéria. Ele fala de ataques sempre na época do Natal para concluir de alguma forma que há aqui uma clara motivação religiosa nesta violência extremista que se está a verificar e que está a atingir claramente a comunidade cristã. Nós já vamos desenvolver este tema, para já vamos ver na íntegra a mensagem que ele nos enviou, já vamos ver aliás na íntegra a mensagem que ele nos enviou, mas importa dizer que não estamos a falar de ataques que ocorreram há muito tempo, há muitos meses ou há muitos anos. Pelo contrário, ainda nestes últimos dias, por exemplo, houve um ataque a uma igreja católica no estado de Katsina. E o resultado deste ataque, um padre foi assassinado e outro foi raptado. Vamos focar-nos neste caso. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, o que aconteceu, Paulo, foi mais um ataque com toda a impunidade por homens armados. Portanto, desta vez, como disse, foi no estado de Katsina. Mais concretamente, foi um ataque numa igreja, a Igreja Católica de São Vicente Ferrer, em Malumfash. O que se sabe é que 2 sacerdotes foram raptados neste ataque na passada quinta-feira, dia 20 de maio. Portanto, o corpo de um dos sacerdotes, o padre Alfonso Yasmin Belo, ordenado há apenas 3 anos, apareceu horas depois. E o outro sacerdote, o padre Joe Keck, continua desaparecido. Uma notícia triste, mais uma notícia triste, mais um ataque concreto à igreja na Nigéria, o que vem reforçar, aliás, a importância das palavras do bispo Oliver Doem. O bispo gravou esta mensagem, recordo, para a apresentação no Reino Unido do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Um relatório em que a Nigéria e vários outros países do continente africano estão em destaque pelas piores razões, como acabámos, aliás, de referir nesta notícia deste mais um ataque. A África é um continente vítima do extremismo religioso, é precisamente uma das conclusões principais deste relatório da Fundação AIS, como aliás vamos conferir já de seguida numa peça que preparámos para si e que é uma síntese deste relatório da Fundação AIS. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, da Ajuda à Igreja que Sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018.
Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana. Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. Dos 26 países classificados no relatório da Fundação AES como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa, quase metade destes países estão situados em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam uma ideologia islâmica extremista consolidaram a sua presença na região da África subsaariana. E a Nigéria é um exemplo disso. No arranque do programa nós vimos o bispo de Maiduguri numa mensagem enviada para a Fundação AES, para a sessão do lançamento do relatório no Reino Unido. E ele aproveitou esta ocasião para pedir ajuda. Sem ajuda, diz, os cristãos estão indefesos às mãos dos terroristas. Sim, é isso, e ele de facto pede a nossa ajuda e pede também as nossas orações. Portanto, a situação é tão grave que, segundo o bispo, só mesmo com as orações de todos o inimigo poderá ser derrotado. E o inimigo aqui tem um nome, Boko Haram. Sim, é o Boko Haram, portanto este grupo jihadista que quer instaurar um califado no norte da Nigéria, e o bispo pede, para contrariar esse plano terrível, maquiavélico, pede então o envolvimento de toda a comunidade cristã. O bispo sabe do que fala quando fala nesta violência terrorista. A sua diocese, a diocese de Maiduguri, tem sido mesmo das mais atingidas pelo Boko Haram, com um rastro incrível de destruição e de sofrimento. E é por isso que o bispo pede a solidariedade do mundo para com estas populações ameaçadas. Ele diz que só a união de todos poderá combater este terrorismo. O relatório da Fundação AES sobre a liberdade religiosa no mundo que estamos a falar evidencia esta realidade, apresentando, aliás, dados que são, por si, inquietantes. Em 42,5% dos 54 países do continente africano há perseguição religiosa, mas em 12 destes países, e um deles é precisamente a Nigéria, de que estamos a falar, existem mesmo formas extremas de perseguição, com assassinatos em massa e violência brutal sobre as populações. Vamos então ver a mensagem que o bispo de Maiduguri, Dom Oliver Dash Doem, enviou para o nosso programa, enviou para a Fundação AES. For example, in 2020, Boko Haram attacked in Pemi, Chibok on Christian Eve, killing 11 people and razing 2 church buildings to the ground. In 2019, Boko Haram killed 7 in a Christmas Eve attack. On Boxing Day 2019, Islamic State West Africa Province, ISWAT, released a video showing the beheading of 10 Christians and the shooting of 1 Muslim. The religious component in this conflict is clear. On January 8, 2020, 4 seminarians were kidnapped from the Good Shepherd Seminary in Kaduna. 3 of them were eventually released, but the final one, 18-year-old Michael Nadi, was killed. In an interview with Nigerian paper The Daily Sun, Mustafa Muhammad, currently in jail, said he killed Nadi because he continued preaching the gospel and asking me to change my evil ways. That is why I killed him. This has similarities with the case of Leah Sharibu, who was kidnapped by Boko Haram with 109 other schoolgirls in 2018 when she was 14. However, she was the only one not released due to her refusal to renounce her Christian faith
and convert to Islam. Unfortunately, the threat has spread beyond Nigeria, and the Sahel region has now become a haven for groups, including Boko Haram, that have pledged allegiance to the Islamic State. Chad, Mali, Niger, and Nigeria are all fighting the spread of extremism. Elsewhere, the Islamic State declared its Central African province in the Democratic Republic of the Congo in 2019. Attacks in Zimbabwe increased dramatically in the last 2 years, killing up to 2,000 people and making 310,000 people homeless. Following the defeat of Daesh, that is ISIS, in Iraq and Syria, Africa has become a new epicenter for extremism. For the threat to be countered, it will require international collaboration and the states of Africa working together to defeat a common enemy. Agora vamos para a Índia, ainda com o pano de fundo da pandemia do coronavírus. A situação permanece muito crítica e chega-nos deste país, tem-nos chegado deste país inúmeros pedidos de ajuda provenientes da Igreja. Para já, vamos a um ponto da situação para se compreender também um pouco melhor toda a urgência deste pedido de ajuda. Continua a registrar-se uma média de cerca de 4.000 mortos por dia, com cerca de 300.000 novas infecções a cada 24 horas. Sim, são de facto números impressionantes, embora já tenha sido pior, tendo havido dias com cerca de 400.000 novas infecções. Seja como for, é dramático e ultrapassa, como se pode facilmente imaginar, a capacidade hospitalar da Índia. Bem, de facto, a resposta das autoridades sanitárias da Índia tem sido insuficiente para combater a pandemia. Seria sempre difícil num país tão grande como a Índia e com uma população tão grande. Portanto, a Índia, neste momento, Paulo, é o segundo país mais populoso do mundo, com cerca de 1.300 milhões de habitantes, e as autoridades calculam que até julho talvez consigam vacinar cerca de 300 milhões de pessoas. Percebe-se bem que esta, de facto, é uma batalha dura e que irá demorar bastante tempo a combater. Bom, de facto são números, podemos dizer, números gigantescos e importa, e é neste contexto, aliás, que importa escutar a mensagem dramática, as palavras que recebemos da irmã Christine Joseph. Sim, é de facto dramático e ela descreve-nos uma situação terrível, com os hospitais já sem capacidade de receberem por vezes mais doentes, com falhas no fornecimento do oxigênio, com pessoas à espera de serem atendidas, com corpos a serem cremados sem quaisquer condições sanitárias. Enfim, é de facto um cenário aterrador e, como já aqui o dissemos, é uma situação que não será ultrapassada a curto prazo. A irmã fala-nos desde o convento de Santa Cruz, em Calcutá, e pede ajuda. Ela pede-nos ajuda para podermos, de alguma forma, contribuir para este esforço gigantesco que a Igreja está a fazer no apoio a todas as pessoas afetadas na Índia pela pandemia do coronavírus. Exato, Paulo. Portanto, a Igreja Católica está de facto mobilizada para tentar acudir às situações mais difíceis, procurando congregar esforço, lançando campanhas de ajuda. Portanto, as dioceses e as congregações religiosas estão unidas neste trabalho de socorro ao lado das pessoas mais afetadas pela pandemia, ajudando também as instituições que estão neste momento já no terreno. Igreja que procura aliviar o sofrimento das populações, ajudando até, por exemplo, na distribuição de alimentos. Exato, e esse é de facto outro lado do trabalho da Igreja Católica, que a Igreja Católica está a promover na Índia nestes dias de pandemia. E não é só de facto na distribuição de alimentos, a Igreja também organiza serviços de transporte de doentes em casos em que as próprias estruturas locais já não conseguem dar esta resposta. Bom, dar resposta é aquilo que se espera de nós neste momento. A Igreja da Índia
pede a nossa ajuda e nós, o que é que estamos a fazer, Catarina? Bom, em primeiro lugar, e também em resposta à própria mensagem da irmã Christine, estamos a convidar todas as pessoas para rezarem pela Índia. Portanto, é de facto um pedido que a irmã Christine nos faz. Neste momento de tragédia, também é preciso de facto estarmos todos unidos, em prece por este país, em prece por toda esta comunidade da Índia. Mas estamos também a mobilizar os benfeitores e os amigos da Fundação AIS aqui em Portugal para a necessidade urgente de apoiarmos este esforço da Igreja local no acompanhamento das famílias, das pessoas que estão no meio desta tempestade, que é de facto esta pandemia do coronavírus. Bom, quem puder ajudar a Igreja da Índia nesta batalha absolutamente terrível contra o Covid-19 deve contactar com a Fundação AIS. Mas contactar como? Telefonando? Sim, é de facto o meio mais eficaz e, portanto, convido todos que nos estão a ver neste momento para nos ligarem ou através do nosso telefone ou através da nossa página de internet e ajudarem, de facto, nesta grande campanha de solidariedade para com a Índia, neste desespero em que tantas pessoas, tantas famílias estão a passar neste momento e que necessitam, de facto, da nossa ajuda. Portanto, chega-nos este apelo da Índia e nós temos como dever, de facto, ajudar e responder a este apelo tão urgente e tão lancinante que nos chega da Índia. Uma situação angustiante causada pela pandemia do coronavírus que levou a irmã Christine Joseph, que está no convento de Santa Cruz, em Calcutá, a gravar uma mensagem para pedir ajuda aos amigos e benfeitores da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo. Dear friends in the ASEAN, Namaste. I am here today to share with you some of our experiences of going through the second wave of COVID pandemic here in India today. We in India are facing or going through a terrible crisis which I have never seen before or experienced in my lifetime. It's a simple, pathetic breakdown of the whole system, especially the healthcare infrastructure. Every day, the death news of our priests, sisters, lay people, collaborators, friends, and small Christian community animators pour in. Millions are affected by the sickness, and thousands are dying every day. The fear and the panic in our Indian people is palpable. Desperate people line up in front of the hospital emergencies for a bed and oxygen. Doctors are desperate to have an access to oxygen and oxygen cylinders to keep their patients alive. An advertisement in the social media about adoption of children orphaned by the death of pandemic is so heartbreaking. Very, very sad situation. Our dioceses and religious congregations are coming together to form a task force to be at the service of our people by giving our institutions and our resources to provide medical care for COVID-affected patients. We are also setting up round-the-clock free online counseling, dealing with fear and panic, especially in our poor people. We are also trying to feed people who lack food. Some places ambulance service is provided to take the patients to the COVID centers. We in India need prayer. At this moment, whatever we do is not reaching anywhere, as the need and the pain and the suffering
is so great. The Lord alone can help us. And so, my dear friends in the ASEAN, I humbly request for your prayers that the Lord may help us to find ways and enough strength to protect ourselves and to protect our people suffering from this pandemic. You have always stood by us in our pain, in our needs, in our struggles. Today we need your prayer. May God bless you for your love, for your understanding, for your care, and above all, for your prayers. May God bless you all. Thank you. Agora vamos até Hong Kong, na China, pois o Papa Francisco acaba de nomear um jesuíta para esta diocese. Daqui a pouco nós vamos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente em Macau, que vai abordar também esta questão muito importante e sensível também, pois refere-se ao futuro da Igreja nesta região, isto numa altura em que nos chegam sinais de alguma forma contraditórios por parte das autoridades de Pequim sobre as questões da liberdade de culto. Por um lado, foi assinado um acordo provisório com a Santa Sé para a nomeação dos bispos para a China. Mas, por outro lado, são inúmeros os casos que continuam a ocorrer de ataques às comunidades cristãs, de ataques a igrejas, de destruição de símbolos religiosos. E a situação mais recente refere-se à diocese de Xinjiang, em que, segundo a agência de notícias Asia News, foi a primeira a narrar este caso, o bispo e alguns sacerdotes foram detidos entre os dias 20 e 21 de maio e o seminário local foi mesmo dissolvido. Sim, são sem dúvida notícias inquietantes, Paulo, porque ao todo terão sido detidas pelo menos 24 pessoas. Portanto, foi detido o bispo, 10 sacerdotes e 13 seminaristas. Todos eles estão incomunicáveis e a serem sujeitos a sessões políticas que, segundo a notícia, são lavagens cerebrais. O bispo de Xinjiang, Dom Giuseppe Waizu, de 63 anos, lidera esta diocese desde 1991, mas não é reconhecido como tal, portanto não é reconhecido enquanto bispo pelo governo de Pequim. Não, e isso transforma-o num criminoso, digamos, entre aspas, aos olhos das autoridades. Portanto, os seminaristas, ao que se sabe, depois desta operação policial, foram enviados todos para as suas famílias e proibidos de estudar teologia. Esta situação de que estamos a falar, na diocese de Xinjiang, ajuda a compreender como de facto é tão sensível, tão problemática tudo aquilo que diz respeito à vida da Igreja na China. E isto envolve o próprio território de Hong Kong, que tem estado no meio de um turbilhão com movimentos de cidadãos a exigirem maior autonomia face a Pequim. E é neste contexto que se soube agora da nomeação, Catarina, do Dom Stephen Chow, um jesuíta, um padre jesuíta, para bispo de Hong Kong. A nomeação foi conhecida no passado dia 18 de maio e no dia seguinte, logo no dia seguinte, houve uma conferência de imprensa. Sim, era uma conferência de imprensa que era aguardada com muita expectativa, como é fácil de imaginar, até por causa da situação que se está a viver na China e em Hong Kong, como o Paulo recordou. Dessa conferência de imprensa, Dom Stephen Chow enumerou alguns dos princípios, digamos assim, fundamentais com que irá procurar nortear a sua missão, nomeadamente no que diz respeito à defesa da liberdade religiosa e também a importância que ele salienta do diálogo com as autoridades de Pequim. Muitos sinais que importa, de alguma forma, descodificar. Para isso, nós pedimos ao antigo superior dos jesuítas em Macau, o padre Luís Sequeira, que nos ajudasse a compreender um pouco melhor o que está em jogo, se é que posso utilizar esta expressão com esta nomeação. Ele enviou-nos uma mensagem por escrito com a sua opinião. O padre Sequeira disse, Catarina, que gostou de ouvir
o novo bispo de Hong Kong, precisamente nessa conferência de imprensa. Sim, ele disse que gostou de ouvir e que sente que Dom Stefano é de facto um homem de diálogo e construtor de pontes. Portanto, entre as palavras que o padre Luís Sequeira mais apreciou, estão as que se referem precisamente ao diálogo, ao relacionamento, tendo referido com insistência a necessidade de se ouvir os outros, de haver colaboração, de querer aprender com todos. E depois esta frase que marcou, segundo o padre Sequeira, a primeira intervenção do novo bispo desde que o seu nome foi anunciado pelo Vaticano, quando disse que não tem medo e que a sua missão pertence a Deus. Bom, este vai ser um tema a que seguramente vamos voltar em próximos programas. Na conferência de imprensa de que estamos a falar, o novo bispo de Hong Kong assumiu que a liberdade religiosa é um direito básico. Vamos ver as suas declarações. For me, religious freedom is a basic right. And I surely hope and I will really talk to the government, encourage them, don't forget that. It's important to allow religious freedom. We don't assume they're enemies. We assume that, because especially the church we believe in the same Lord. So how can we, through our faith, can have some dialogue, can have some understanding together? God wants us to be united. Okay? Unity is not the same as uniformity. So one thing I have always mentioned recently in school is unity in plurality. Okay? So we need to respect plurality. It's reality. Huh? So how do we learn to respect plurality is something we all have to learn, I think. Foi o indigitado bispo de Hong Kong a proclamar a importância da liberdade religiosa, uma questão que era aguardada com expectativa nesta primeira conferência de imprensa relacionava-se com a questão de Tiananmen, que nesta grande praça da capital chinesa houve, em 1989, já lá vão muitos anos, mas houve uma grande manifestação pró-democracia. Uma grande manifestação que foi brutalmente reprimida pelo exército e ficou conhecido então como o massacre de Tiananmen. Todos os anos em Hong Kong, e importa aqui fazer um pequeno parênteses para dizer que quer Hong Kong, quer Macau, são dois territórios com autonomia face às autoridades de Pequim, portanto, por isso é que estas manifestações têm sido autorizadas. Eu dizia, aliás, todos os anos em Hong Kong tem havido manifestações a lembrar estas vítimas do massacre de Tiananmen. Na conferência de imprensa, perguntaram agora ao novo bispo se ele iria ou não participar este ano nessas manifestações, até porque ultimamente, todas as manifestações de alguma forma políticas têm vindo a ser impedidas de ocorrer no território de Hong Kong, não só porque as autoridades estão, a ter uma política mais musculada, mas também por causa, tem sido invocado, por causa da pandemia do coronavírus. Bom, perguntaram ao bispo se ele iria ou não participar este ano na manifestação a lembrar as vítimas de Tiananmen. Vamos agora conferir a resposta que ele deu. Commemoration has a different ways, different means of commemoration. Sometimes in the past, I would go and really commemorate in the public arena, but there are times I couldn't go. So I pray. I pray for China. I pray for all those who have passed in 1989. Okay, all aspects from all walks of life. Whether this year is possible, it depends on the legal requirements. Continuando a falar de Hong Kong, vamos agora, como disse há pouco, ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente em Macau, que nos vai falar também, claro, desta nomeação do Papa do jesuíta Stephen Chow para bispo de Hong Kong. Ele vai ajudar-nos também a perceber melhor a importância desta escolha para o futuro da Igreja na região, uma região que inclui também, claro, a Diocese de Macau. O Papa Francisco nomeou o padre Stephen Chow para bispo de Hong Kong.
O anúncio foi feito no passado dia 17 de maio pela Sala de Imprensa da Santa Sé. A ordenação episcopal está agendada para dia 4 de dezembro. O padre Stephen Chow é o mais novo bispo eleito de Hong Kong. Confrontado se este facto pode ajudar na relação entre a Diocese dos governos de Hong Kong e de Pequim, nomeadamente no que respeita à defesa da liberdade religiosa e de outras liberdades, disse: a liberdade religiosa é um direito básico. Sempre que a considerar necessário, direi ao governo como a liberdade religiosa é importante, não só para a religião católica, como para todas as religiões. Fim de citação. Neste âmbito, o padre Stephen Chow lembrou que, embora a Igreja Católica comungue da mesma fé, independentemente do país ou território onde esteja implementada, é necessário ter bem presente que não há relações diplomáticas entre a Santa Sé e a China, e a Diocese de Hong Kong depende diretamente da Santa Sé, embora também tenha a mesma autonomia de que gozam todas as dioceses à volta do mundo. Posto isto, defendeu que é preciso manter aberta e bem viva a via do diálogo para que possamos melhor entender a outra parte. Para além de um currículo fortemente ligado ao setor do ensino, o padre Stephen Chow ocupava desde 1 de janeiro de 2018 o cargo provincial da Companhia de Jesus para a China. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim nós chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa de hoje. Na segunda parte nós vamos continuar com a entrevista, com a grande entrevista com Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete, em Moçambique, que nos falou de vários temas, mas nomeadamente também da questão da crise em Cabo Delgado, que tem sido, aliás, um tema recorrente aqui no nosso programa, e também da saída da Diocese de Pemba de Dom Luís Fernando Lisboa. Isso aconteceu em fevereiro e, na altura, Dom Luís disse mesmo que as autoridades moçambicanas o tinham ameaçado de morte. Nós vamos falar disso nesta entrevista com o bispo de Tete, Dom Diamantino Antunes. Mas vamos falar também na segunda parte de uma iniciativa da AIS, da Fundação AIS, a nível mundial, que é o Dia do Benfeitor. E nós iremos escutar sobre isso, sobre esta instituição do Dia do Benfeitor, o padre Martin, que é o assistente eclesiástico internacional da ajuda à Igreja que sofre. Portanto, muitos temas ainda para esta segunda parte de Igreja no Mundo. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Até já, então. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can sing. Błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca.
depend on our decisions. Choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão, na TV Canção Nova. Sou Paulo Aido, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. No arranque desta segunda parte do nosso programa, nós vamos até Moçambique. Dom Diamantino Antunes é o bispo de Tete desde há 2 anos. E nós temos uma grande entrevista com ele, uma entrevista focada não só nas questões, obviamente, da sua diocese, mas também no problema muito sério de Cabo Delgado, palco de ataques terroristas desde outubro de 2017. Desde o início, aliás, o bispo de Tete tem sido uma das pessoas que mais tem denunciado esta situação, mais tem falado desta situação. E importa dizer que esta situação de guerra que se vive no norte de Moçambique já causou mais de 2.500 mortos e mais também de 750 mil deslocados e traduz isto tudo numa enorme crise humanitária. Bom, quem esteve sempre, aliás, ao lado destas vítimas, das vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado, foi o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que o Papa Francisco colocou em fevereiro numa diocese no Brasil, numa altura em que este prelado estava a ser vítima de ataques, de muitas ameaças. O que aconteceu nesta altura e qual é que foi, digamos, também a posição dos restantes bispos de Moçambique perante essas ameaças, perante tudo isto, foi o que nós perguntámos precisamente a Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete. Vamos conferir então a sua resposta. Claro, manifestamos, nós estivemos reunidos no mês passado e Dom Luís já não estava, já tinha sido transferido e sem dúvida manifestámos a nossa solidariedade para com ele e o apreço também pela sua ação pastoral na diocese de Tete. É evidente que essas ameaças são reais, porque ele não teria dito isso se não fosse verdade. Se expôs muito, no sentido de que desde a primeira hora denunciou a situação, falou de Cabo Delgado, foi uma voz daqueles que não podiam fazer ouvir a sua voz. E de facto uma voz incómoda que foi uma tentativa de silenciar. Houve artigos escritos nos jornais atacando pessoalmente
e possivelmente também ameaças de morte. E penso que isso foi a razão que levou o Papa Francisco a transferi-lo. Daí a importância desses pronunciamentos da Conferência Episcopal, no sentido de que não é identificado como uma pessoa, mas é os bispos que, sentindo o problema... falam em nome da Igreja, todos eles. Falam em nome da Igreja, portanto, têm um dever de ser voz e voz profética na denúncia dos males e também no encontro das soluções. Daí que é mais fácil e mais seguro, certamente, falar em nome da Conferência Episcopal, se pronunciar sobre esta situação, e está a fazê-lo, e fizemos recentemente com a declaração sobre Cabo Delgado, onde colocamos, indicamos aquelas são as causas que estão verdadeiramente por trás do problema. E como solucioná-las, procurar também não só indicar soluções, mas como Igreja podemos ajudar a encontrar soluções, aquele ambiente que proporciona e favorece esta guerrilha, porque no fundo uma guerrilha se instala não só pela força, mas também pela capacidade que tem de agregar e de motivar e receber apoios locais, é evidente. Foi Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, numa grande entrevista ao nosso programa que iremos retomar naturalmente na próxima semana. Praticamente a fechar o programa de hoje, vamos falar então de uma iniciativa da Fundação AIS, uma iniciativa que a Fundação AIS está a promover a nível internacional. É o Dia do Benfeitor, uma data em que se pretende colocar o benfeitor da Fundação AIS no centro, precisamente, a atenção, no centro da missão da ajuda à Igreja que sofre. Sem dúvida. Portanto, os nossos benfeitores são, como dizemos tantas vezes, de facto a alma da nossa instituição. Eles estão sempre no centro da AIS. Eles estão no centro da nossa atenção. É para eles que nós comunicamos, é com eles que planeamos as nossas campanhas, é com a generosidade deles também que conseguimos ajudar tantas e tantas pessoas no mundo, em tantos países do mundo. Portanto, sem os benfeitores não haveria AIS. Sem os benfeitores da AIS, sem dúvida que a vida de muitas comunidades cristãs seria muito mais difícil, seria muito mais dura e muito mais sacrificada. Para lembrar o papel essencial dos benfeitores da AIS, foi decidido então criar este dia, o Dia do Benfeitor, que vai ser assinalado pela primeira vez este ano já a 11 de junho. Sim, vamos a partir de agora, todos os anos, então assinalar esta data com todo o carinho, mas importa dizer que para nós todos os dias são os dias do benfeitor da Fundação AIS. Portanto, mas neste dia em particular será celebrado em Portugal e em todo o mundo, onde há secretariados da AIS, será então celebrada uma missa em que lembraremos todos aqueles que nos têm ajudado ao longo dos anos, têm ajudado esta Igreja perseguida com a sua generosidade, com a sua dedicação e com as suas orações. Neste dia vamos então rezar por todos os nossos queridos benfeitores, que são efetivamente a alma desta instituição, são a alma da Fundação AIS. Muito bem, coloque então na sua agenda, por favor, é o dia 11 de junho, dia do benfeitor da AIS, e quantos dos que nos estão a ver neste momento não são já benfeitores ou amigos da Fundação AIS? É para eles mesmo, para cada um deles, que vai a nossa atenção e vai também o nosso abraço. Quem também fez questão de assinalar esta data muito especial é o Padre Martin Barta, que é o assistente eclesiástico internacional da ajuda à Igreja que sofre, que nos vai agora lembrar mesmo aquilo que a Catarina acabou de nos dizer, a missa que vai ser celebrada no dia 11 em todo o mundo e que é uma forma, que é a forma, aliás, mais bela de agradecer esta ajuda de solidariedade que os benfeitores da AIS têm prestado à missão desta instituição, que é uma obra de caridade. The most beautiful possible expression of our gratitude is through the celebration of the Holy Eucharist. Eucharist means thanksgiving. And so on the 11th June, the feast of the Sacred Heart of Jesus, thousands of bishops and priests throughout the world will be offering up the holy sacrifice of the Mass, especially for you, dear friends and benefactors, together with great throng of religious sisters, seminarians, novices, catechists, parishes, families,
and many faithful whose suffering you have helped to ease, and who will all be praying for you and your intentions. E assim, lembrando os benfeitores da AIS, cujo dia vai ser celebrado, repito, dia 11 de junho, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco via Skype, e também de todos aqueles que colaboraram, que ajudaram a editar, ajudaram a promover, a levar até si este programa. Todos eles também, claro, o nosso muito obrigado. E quanto assim, já sabe, espero vê-lo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.